Desde o início do mês, mais 400 trabalhadores do Polo Industrial de Manaus foram demitidos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. Desde janeiro, pelo menos 15 mil funcionários já foram desligados em diversas fábricas. Este industriário preferiu não mostrar o rosto, mas disse que foi demitido no último dia 3 de agosto. Ele estava trabalhando há 9 meses em uma fábrica de eletroeletrônicos no distrito e não sabe dizer o motivo da demissão. Não deram nenhuma justificativa, só falaram que eu estava sendo desligado da fábrica. Nesse dia saíram outras pessoas e uma semana antes também saíram outras pessoas. Segundo dados do CAGED e do Ministério do Trabalho, a indústria entre todos os setores teve o pior desempenho no último semestre, com 6,3%. Mais de 70% dos trabalhadores foram demitidos sem justa causa. De janeiro a julho, pelo menos 15 mil trabalhadores já foram desligados no Distrito Industrial, o dobro em relação ao mesmo período do ano passado, reflexo da concorrência dos produtos brasileiros com os importados, da dificuldade de financiamento e da crise econômica mundial. O polo de duas rodas, por exemplo, foi o setor que mais apresentou baixa. O polo de duas rodas estava sem crédito, a questão do IPI dos importados de ar-condicionado e de moto, que causou essas 15 mil demissões, porque nesse mesmo período do ano passado, aconteceu 6.600 demissões, ou seja, mais do que o dobro aconteceu as demissões nos últimos 6 meses, devido à crise mundial e local. Em junho deste ano, a indústria no Amazonas cresceu 5,2% em relação ao mês anterior, mas se comparada a junho de 2011, a produção industrial recuou 5,3%. Desde o começo de agosto, pelo menos 400 industriários foram demitidos do polo, mas de acordo com o presidente do sindicato da categoria, desta vez a medida não teve relação com a crise. Mas sim pelo um acordo coletivo que as empresas enxugam a folha de pagamento, acabam demitindo pessoas com um salário um pouco mais alto para contratar outros salários mais baixos, para enxugar a folha de pagamento. Isso acontece todas as vezes de uma convenção coletiva. Ainda segundo o sindicato, a produção no PIN está estável e a previsão é que até o fim do ano o setor aumente o número de vagas de trabalho em 5%, o equivalente a 7 mil empregos. A polícia da capital foi acionada esta manhã para apreender armamento que foi encontrado dentro do campus da UFAM. O armamento estava em mata fechada do terreno que pertence à Universidade Federal do Amazonas, UFAM. A polícia encontrou munição, pistola e até uma metralhadora. O material foi localizado depois de denúncia anônima. Hoje, pela manhã, foi feito novo contato e aí sim a gente conseguiu todas as informações que precisávamos. A polícia não descarta a possibilidade das armas serem de traficantes que comandam o tráfico de drogas em bairros como Coroado e Ouro Verde, na Zona Leste, que ficam próximos à UFAM. A arma nós vamos preparar um inquérito policial, essa arma vai para a justiça, né? Mas antes vai ser periciada. A polícia da capital prendeu nesta manhã Anderson Oliveira, de 25 anos, acusado de assassinar um homem. O crime aconteceu em um motel quando os dois estavam com uma garota de programa. Após o crime, o suspeito teria fugido em um carro que acabou atolado em uma estrada de terra. Durante a fuga, Anderson teria ainda atirado contra uma criança de 9 anos, roubado uma casa e feito 2 pessoas reféns. Moradores capturaram o suspeito, que chegou a ser espancado antes da polícia ser chamada. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Em menos de uma semana, dois casos causaram muita repercussão aqui em Manaus. Depois de reagir a um assalto, um policial foi morto na Praça 14 e na Zona Norte, um coronel da PM foi baleado por bandidos e continua internado na UTI. Autoconfiança ou despreparo dos policiais? Para evitar esse tipo de ação, policiais estão recebendo treinamento com instrutores de São Paulo, baseado no método de Giraldi, um tipo de filosofia que ajuda a manter o controle e serenidade nas ruas. Antes de agir, é melhor ter atenção nas instruções do professor. Existem vários infratores armados e o senhor vai resolver o problema. O cenário é intrigante, mas simula o dia a dia nas ruas, que os policiais enfrentam, reféns na mira de bandidos e até confrontos direto com eles. Houve um crime aqui nessa área, senhor, larga essa ferramenta e levante os braços! Mas por maior que seja a concentração, a possibilidade de um erro é grande e um simples reflexo negativo para um policial significa colocar em risco a própria vida e em seguida a vida de um inocente. É como se fosse um teatro da vida real.
Por isso, antigos e futuros policiais são treinados exaustivamente sobre como proceder diante de ameaças e com vítimas de sequestro. Aonde a gente pode treinar, repetir várias vezes e tentar fazer com que o policial corrija alguns vícios, alguma metodologia errônea que ele está utilizando. O treinamento é conhecido como método de Giraldi. A técnica surgiu em 1997 e começou a ser aplicada nos cursos de aperfeiçoamento da Polícia de São Paulo em 2002, há 10 anos. A partir daí, caiu de 100 para 30 em média o número de policiais mortos por ano durante confrontos com bandidos na região. De acordo com a Polícia Militar, o método Giraldi não é uma simples instrução de tiros, é um tipo de doutrina, filosofia. O policial deve fazer o máximo para resolver conflitos, sem uso da força, de bombas, de invasões, sem colocar em risco a vida de inocentes e principalmente sem tiros. O principal objetivo é evitar erros policiais. A orientação é não efetuar disparos, só em casos extremos e quando existir apoio policial. Nada de bomba, nada de invasão, sempre negociar até o final. O tiro passa a ser o último recurso. Os casos de grande repercussão em Manaus de PMs baleados e até mortos em menos de uma semana fez com que o curso fosse antecipado no estado. A ideia do coronel Euler, da PM do Amazonas, é treinar toda a corporação com o método Giraldi. Para diminuir a incidência de ocorrências com policiais mortos e também não só os policiais, mas todas as pessoas que estão envolvidas, inclusive o infrator. Um treinamento simples, mas que os especialistas garantem ser eficiente na preservação da vida. Ele é baseado na neurociência, né? Na capacidade do policial pensar e desenvolver uma ação, uma ação que efetivamente vai gerar segurança para ele e para o pessoal que está na rua, diferentemente de qualquer treinamento de tiro. O número de mortes no trânsito de Manaus reduziu nos últimos meses, conforme o Manaus Trans. Mas o número de acidentes ainda é considerado alto, mesmo com a instalação de radares. No chão, o registro de acidentes. Essas marcas podem ser encontradas ao longo da Avenida das Torres, hoje a principal via de acesso que liga a Zona Norte à Zona Leste de Manaus. Só na semana passada foram registrados 3 capotamentos. Nesse, o veículo rolou para outra pista e, por sorte, não atingiu outros carros. O Manaus Trans, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, instalou 19 dispositivos de fiscalização no trânsito, como redutor de velocidade e avanço de sinal. Ainda assim, a imprudência continua. Para tentar inibir o excesso de velocidade, o Manaus Trans resolveu reduzir a velocidade máxima permitida em algumas avenidas em Manaus. No caso aqui da Avenida Efigênio Salles e na Avenida Rodrigo Otávio. A partir desta semana, o motorista vai ter que trafegar com a velocidade máxima de 40 km por hora. Ainda de acordo com o Manaus Trans, a medida visa reduzir o número de acidentes, que ainda é considerado alto. Como a gente sempre monitora o número de acidentes com vítimas fatais, acidentes com vítimas lesionadas, a gente percebeu que, mesmo com a fiscalização eletrônica a 60 km, ainda vinham acontecendo acidentes graves, como foi um caso na Avenida Efigênio Salles, com tombamento de veículo com carga. O motorista que exceder a velocidade pode ser multado. Em caso de 20% acima da velocidade permitida, a infração é considerada média, com multa de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira. De 20% a 50%, infração grave, multa de R$ 127,69 e 5 pontos. E acima de 50%, infração gravíssima. A multa é de R$ 191,54 e 7 pontos. Nas ruas, muitos motoristas aprovam a instalação dos radares para monitorar a velocidade. É bom que inibe os motoristas a andar com velocidade. Eu concordo. O corredor é muito perigoso, né? Então tudo é válido para a segurança do pedestre e do motorista. Mas há também aqueles que não respeitam e passam com a velocidade acima do permitido sem se inibir. Segundo o Manaus Trans, outro motivo para os acidentes é a imprudência de alguns pedestres que, mesmo com as passarelas, teimam em atravessar a rua correndo em meio aos carros. Em algumas avenidas de fluxo intenso, foram instalados o gradil para impedir que os pedestres se arrisquem. Outro dia mesmo, uma moça foi atropelada aqui, uns 2 dias antes deles estabelecerem isso aí, né? Deles colocarem esse negócio aí. E agora não, agora o pessoal
vai para a passarela. Apesar da garantia de segurança, alguns tentam burlar as medidas preventivas, seja contornando o gradil ou desrespeitando as placas de trânsito. Infringiu a velocidade regulamentada, provavelmente, quase que 100% de certeza, o condutor será registrado a autuação dele. Em Manaus, infelizmente, não é difícil de achar esse tipo de imprudência. No próximo bloco do Band Cidade, mudança na cobrança do imposto pode deixar mais caro os produtos da construção civil aqui no Amazonas, que são importados da região sudeste.